Boa noite, irmãos. Um prazer imenso estar mais uma vez aqui para trazer o recado de Deus. Como o pastor João disse, às 18 horas, o púlpito é o único lugar nesse mundo que é santo. Porque o púlpito é o altar do Velho Testamento, é de onde Deus fala. E quem sabe disso reverencia o púlpito. Sabe que não é fácil estar aqui e a gente pede as misericórdias de Deus e que a capacidade venha do Espírito Santo. Amém? Irmãos, sem mais demora, por causa do tempo, gostaria que os irmãos abrissem em Provérbios capítulo 18, versículo 1. É o nosso texto dessa noite. Provérbios 18, versículo 1 apenas. Vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Acho que todos os acharam, né? O livro de Provérbios é o livro mais lido pelos crentes, né? Provérbios, Salmos e Cantares de Salomão. Então é mais fácil achar. Provérbios 18, versículo 1 diz o seguinte, a minha versão é ACF, né? Pode ter alguma diferença aí de palavras. Busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda sabedoria. Amém? Poderoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa ser o mensageiro nesta noite. Ajuda com que, Senhor, os corações aqui, Senhor, estejam preparados, Senhor, para ser receptivo à Tua palavra. Que nessa noite, Senhor, possa haver festas no céu, Senhor. Por cada alma aqui, Senhor, que se arrepender dos seus pecados. Ó Senhor, que o Teu povo seja edificado para a honra e glória do Teu nome. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos? Quero falar de um assunto nesta noite que atinge todos nós. A maioria das pessoas que aqui se encontram já passaram por esse processo. Algumas pessoas que aqui estão ainda vivem essa questão. Quero falar nesta noite, meus irmãos e amigos, sobre solidão. Solidão é o deserto da alma. É o estado em que uma pessoa se concentra em si mesmo, se esquivando da família, dos amigos, da sociedade, para viver em um mundo construído por si mesmo. Esse mundo, claro, um mundo totalmente egoísta, onde o seu eu é centralizado. Uma pessoa que vive no seu próprio mundo, ela pode viver no meio de uma grande multidão, mas ela continua sentindo solidão. Solidão não é uma doença, mas é um estado doentio que impede o avanço na vida espiritual e impede aqueles que querem se aproximar de Cristo. Impede, criando uma barreira para aqueles que querem se encontrar com Cristo. Por isso, nesta noite, irmãos, eu gostaria de primeiramente falar sobre atitudes e estágios da solidão. E em segundo lugar, gostaria de falar de alguns tipos de solidão, por isso eu peço paciência dos irmãos. Para começar, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 1 Reis, capítulo 19, aonde nós vamos falar de algumas atitudes e alguns estágios da solidão. O contexto do capítulo 19 de 1 Reis diz que o profeta Elias viveu em um dos momentos mais caóticos da nação de Israel. Porque ele viu o seu povo abandonar Deus e abraçar uma nova religião. Religião essa estabelecida pela rainha Jezabel. Religião essa que trouxe apostasia, um momento de grande apostasia para o povo de Israel. Mas a Bíblia diz que o profeta Elias foi um homem destemido e corajoso. O homem que enfrentou o rei Acabe. O homem que enfrentou os 450 profetas de Baal. Um homem que enfrentou os 400 profetas de Acerate. Deus a mãe da nova religião estabelecida. Porém, em uma mudança repentina de comportamento do profeta, se revela aqui a primeira atitude de quem vive na solidão. E a primeira atitude de quem vive na solidão é fugir. Por quê? Porque ele pensa que a vitória, ou seja, que a solução está na fuga. Fugir de quê? Fugir de tudo e de todos. Fugir dos desafios. Fugir das responsabilidades.
fugir de si mesmo e da sua identidade. O profeta, vindo aqui no capítulo 19, versículo 3, sobre a palavra da rainha Jezabel, o profeta fugiu. O profeta fugiu sobre a palavra da rainha Jezabel. A rainha Jezabel mandou avisar que a vida dele estaria por um fio, assim como os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserate. Então o profeta fugiu. E a vitória nessa questão aqui não está na fuga. Segunda atitude de quem vive na solidão é se esconder. O profeta, ele saiu de Samaria e foi até o Monte Horebe. O profeta caminhou quase 400 quilômetros para chegar lá no Monte Horebe, que é exatamente o mesmo Monte Sinai. Eram duas colinas que faziam parte de um mesmo monte. Chegando no Monte Horebe, o profeta se escondeu em uma caverna. Que caverna é essa? A caverna da solidão. Porque a caverna é um mundo construído pelo próprio profeta. E Deus diz, o que faz aí, Elias? Ninguém jamais poderá ver o milagre de Deus em sua vida se continuar preso, trancado no seu próprio mundo. Você jamais verá o milagre de Deus em sua vida se você continuar preso em seu próprio mundo. Você jamais terá a vida transformada se você continuar preso no seu próprio mundo. A voz de Deus é sai e segue em direção à minha vontade. Mas enquanto estiver preso no seu próprio mundo, jamais experimentará, até mesmo porque a caverna não é um lugar apenas de fuga do profeta. A caverna é um lugar de rebeldia, é um lugar de desobediência, é um lugar fora da vontade de Deus. E o que você vai fazer hoje? Você vai continuar preso no seu próprio mundo? Ou você quer sair e dar um passo em direção à vontade de Deus? A caverna é o segundo estágio da solidão. É o momento de estresse profundo do profeta pela pressão dos acontecimentos na vida do seu povo, na vida de Israel. A terceira atitude de quem vive em solidão é desistir da vida. Eu creio que alguns aqui conhecem alguém que desistiu da vida. Alguém que se suicidou. Sabe por que se suicidaram? Porque chegaram ao fundo do poço e não conseguiram sair. O profeta aqui, ele chega ao fundo do poço. Se você ler aqui no capítulo 19, versículo 4, o profeta, ele pede em seu ânimo a morte. O profeta está desistindo aqui da vida. E aqui o profeta, ele está exatamente no terceiro estágio da solidão, que é exatamente aquilo que nós conhecemos como depressão, versículo 4, aí, versículo 8 e 9, nós podemos ver isso aí. E é interessante que Deus chega e diz, o que faz aí, Elias? Deus, eu tenho sido extremamente zeloso, versículo 10, capítulo 19, eu tenho sido extremamente zeloso, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Quem vive na solidão não enxerga as outras pessoas, só enxerga a si mesmo. Veja o que o profeta diz, mataram todos os teus profetas e só eu fiquei. Deus falou, isso não é verdade, Elias. Ainda há 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal, que ainda não se curvaram à nova religião estabelecida pela rainha. Ainda há 7.000 homens, como dizes tu, só eu fiquei. E nós vemos aqui, irmãos, que o profeta passa pelo momento crítico da sua vida. Mas graças a Deus que essa história teve um final feliz. Sabe por quê? Essa história teve um final feliz porque o profeta, ele saiu da caverna. E hoje o que Deus pede de você é que você saia do seu mundo. Você quer ser transformado hoje? Quer ver o poder de Deus em sua vida? Saia do seu mundo. Sair do mundo significa se arrepender dos seus pecados. Segunda coisa que o profeta fez, caminhou em direção à vontade de Deus. E caminhar em direção à vontade de Deus é uma atitude de fé. É crer na promessa que Deus fez. É crer na palavra de Deus. É crer no que Deus está falando. Por isso, assim como o profeta teve um final feliz, eu gostaria que você nessa noite tivesse um final feliz ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ao lado do Senhor Jesus Cristo. Tipos de solidão. O primeiro tipo de solidão que eu gostaria de comunicar aos irmãos e amigos é a solidão do companheirismo. Deus criou o homem
Adão e colocou em um lugar que todos nós gostaríamos de viver. Um lugar calmo, tranquilo, de ar puro, de águas cristalinas, frutas e legumes, verduras, tudo no tempo certo de serem consumidas. Esse é o lugar perfeito e é o lugar que eu e você almejamos viver. Mas Adão lá no Éden, de repente, ele olha para cima de uma árvore e lá ele vê um casal de pássaros. Até aí, os seus sentidos não são despertados. Mas de repente, Adão olha para o rio Gion e lá ele vê um casal de jacarés. Adão começa a sentir algo que ele nunca sentiu na vida, algo que ele não conhece. Ele olha para o lado esquerdo e lá ele vê um casal de zebras. E aquilo que ele está sentindo começa a ficar mais intenso em sua vida. E Adão olha para trás e vocês não imaginam o que Adão vê. Você consegue imaginar, irmão Roberto? Adão vê um casal de cobras. Nós sentimos, irmãos, um estranho arrepio em falar desse animal, né? É um animal nojento, com consequência de pecado. Mas no Éden não era assim. Diz o Talmud que a serpente era o animal mais belo do Éden. E eu não posso duvidar disso, irmão. Sabe por quê? Porque Satanás sempre usa as coisas mais belas desse mundo para manter homens e mulheres sob o pecado. Para uma mulher bonita, para uma moça bonita, ele se apresenta como um rapaz bonito e vice-versa. Para uma mulher casada, ele se apresenta como um homem perfeito para destruir a sua aliança conjugal. Para um homem casado, ele se apresenta como uma mulher completa para destruir a sua aliança conjugal. Não pense que para enganá-lo, Satanás vai aparecer de rabo e chifre, como as pessoas pintam por aí. Ele sempre aparece nas coisas mais belas, a fim de enganá-lo. Ele também se esconde nas marcas mais famosas. Por exemplo, Satanás se esconde em uma determinada marca de cigarro, mas ele nunca mostra um pulmão destruído pelo vício do cigarro. Ele se esconde em uma determinada marca de bebida, mas ele nunca mostra um fígado podre em consequência desse vício. Ele se esconde em sensações bonitas através das drogas, mas ele nunca mostra o jovem depois que o efeito da droga passa. Nunca mostra. Ou seja, ele sempre está usando as coisas mais bonitas nesse mundo para prender as pessoas. E não foi diferente no Éden. No Éden ele escolheu o animal mais bonito para enganar o primeiro casal. Adão foi o único homem criado como um todo. E mesmo sendo em perfeita simetria, Adão sentiu solidão. Ele sentiu solidão mesmo sendo perfeito em simetria. E Deus, irmãos, Deus foi a primeira pessoa a se preocupar com essa questão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Porque Deus sabia que o homem só, ele se tornaria vulnerável e seria uma presa fácil para Satanás. Então o que é que Deus fez? Deus foi o primeiro anestesista. Deus foi o primeiro anestesista e o primeiro cirurgião. Deus anestesiou Adão e tirou parte de Adão e fez um ser mais belo do que Adão. Amém, irmãos? Fez um ser mais belo do que Adão. Eu posso imaginar Adão por horas de boca aberta olhando para Eva sem acreditar que aquilo fosse real. A partir da criação de Eva, o homem nunca mais foi um todo. Ele se torna um todo quando ele se une a uma mulher num princípio de uma só carne. Gênesis 2:24 diz, deixará o homem o amor de pai e de mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Não serão duas, serão uma só carne. Então quando o homem se une a uma mulher no princípio de uma só carne, ele se torna um todo. Mas desde quando Adão pecou, desde quando Eva foi criada, Adão nunca foi um todo sozinho. Se torna um todo quando se une. Quando se uniu a Eva no princípio de uma só carne. Se você, meu irmão ou meu amigo, vive na solidão do companheirismo, eu quero dar 2 conselhos para você essa noite. Nunca abra mão do padrão de Deus. Amém? Nunca abra mão do padrão de Deus. E você que não tem o padrão de Deus, adote o padrão de Deus. Porque o padrão de Deus, irmãos, é um padrão infalível e eficiente. É o único padrão que garante resultados. Segundo, faça uma boa escolha. Deus não criou o homem para fazer escolhas por ele.
Deus criou o homem e o capacitou para fazer as suas escolhas. Deus criou o padrão, mas a escolha que tem que fazer é você. Por isso, nessa noite, você deve escolher, mas que essas escolhas possam refletir o seu compromisso com Cristo. Amém? Nós podemos escolher, mas nós não podemos escolher os resultados daquilo que escolhemos. Diz alguém que nós somos escravos do resultado. Então, para ter um bom resultado, é necessário fazer uma boa escolha. Segundo tipo de solidão que eu gostaria de falar nessa noite para os irmãos e amigos é a solidão do sofrimento. Eu presumo que algumas pessoas aqui presentes bebam dessas águas amargas. Porque não há nada pior nesse mundo, irmãos e amigos, do que você estar passando por uma dor. Você está passando por uma angústia, por um sofrimento, por um momento difícil da sua vida, e você olhar para os lados e não ver ninguém. Não ver absolutamente ninguém. Parece que os nossos amigos, eles só estão presentes nas nossas vidas em dia de festas, mas se ausentam em momentos de dor. Parece que acontece isso diariamente. Mas a Bíblia fala de um amigo que uma das maiores especialidades dele é estar presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. E conhece os nossos pesares mais profundos. Amém? Esse amigo é Jesus. Ele conhece os nossos pesares mais profundos e está presente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O salmista já dizia no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. No Salmo 46, versículo 1, ele diz, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro, o quê? Socorro? Socorro bem presente na angústia. Não é um socorro que vai chegar, não é um socorro que está a caminho, é um socorro que já faz presente, antes mesmo que as coisas aconteçam na nossa vida. Amém? Aquele que tem Jesus, o sofrimento torna um jugo suave e um fardo leve. Amém? Se você quer ter o seu sofrimento dessa forma, aceite o convite de Jesus nessa noite. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí Jesus transforma o seu jugo em um jugo suave, e o seu fardo em um fardo leve. O sofrimento com Jesus, irmão, se torna fichinha para nós. Se torna algo totalmente controlável. Se torna algo totalmente dentro da nossa capacidade de carregá-lo. Mas eu sempre gosto de pensar que o sofrimento, sempre quando algo está acontecendo na minha vida, eu sempre gosto de pensar que alguém está sofrendo mais do que eu. Alguém está passando por algo pior. E tinha um irmão na igreja que toda vez que falava alguma desgraça para ele falava, poderia ter sido pior. Né? Por quê? Porque, gente, pense, quando você estiver no sofrimento, sempre tem alguém que está passando por algo pior que você. Quero mostrar aqui na Bíblia rapidinho, né? Em Jó capítulo 1, se os irmãos quiserem abrir lá, o livro de Jó é o maior compêndio sobre o sofrimento humano que existe. Porque nele fala de um homem que atingiu o limite máximo do sofrimento humano. Um homem que foi atacado por Satanás simultaneamente em 5 áreas de sua vida. Por exemplo, no capítulo 1 aí, versículo 15 a 17, diz que Satanás primeiramente atacou os bens de Jó, pensando ser Jó materialista, e dessa forma ele blasfemaria contra Deus. Então Satanás foi lá e atacou os bens de Jó. Mas o que Jó disse? No capítulo 1, versículo 15 a 17, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Veja, um homem que perdeu tudo, o homem mais rico do Oriente, perde tudo. E olha qual é a posição, qual é a conduta desse homem. Segunda área que Satanás ataca da vida de Jó é o seu lar. Satanás destrói o lar de Jó parcialmente. Quando alguém estava falando de tudo que Jó perdeu, chega outro mensageiro e diz, olha, os teus filhos, né, estavam comemorando o aniversário do teu primogênito, aí deu um vento sobre a casa e desmoronou tudo. E não sobrou nenhum dos mancebos. Só eu escapei para te trazer as novas. Então já o lar de Jó foi parcialmente destruído, né? Como nós vemos aqui no capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Satanás atacou o lar de Jó pensando ter Jó
a família em primeiro lugar e não a Deus. Então por isso que ele atacou o lar de Jó, e ele entendia que Jó blasfemaria, e certamente se tivesse o lar em primeiro lugar. Terceiro, Satanás atacou a vida física de Jó. No capítulo 2 aí de Jó, versículo 4, Satanás diz, pele por pele, tudo que o homem tem dará por a sua vida. Então, quando Satanás saiu da presença de Deus, feriu Jó de uma doença incurável. Uma doença onde saía no seu corpo aqueles tumores cheios de secreção, aonde Jó coçava até sangrá-los. E o seu corpo ficou cheio de feridas, mas nem por isso Jó blasfemou contra o Senhor. Continuou íntegro na sua maneira de pensar e agir. Quarto, Satanás atacou o casamento de Jó. Irmãos, o casamento, e eu quero parabenizar os irmãos aqui, né, que não é todo dia que um casal completa 40 anos de casamento, né. Certa vez, uma família que tinha, um casal que tinha completado 50 anos de casado, e alguém perguntou, né, para a esposa, nesses 50 anos, o que a senhora mais gostou que o seu marido fez dentro desses 50 anos? Ela virou para o repórter e falou da seguinte forma, olha, a coisa que eu mais gostei que meu marido fez nesses 50 anos é quando ele levantava cedo e ia lá na padaria comprar pão quentinho para mim tomar café. Aí o repórter virou para o esposo e perguntou, e nesses 50 anos, o que você mais detestou na sua esposa? Ele falou, a coisa que eu mais detesto é quando ela me acorda cedo para ir comprar pão para ela na padaria. Mas o casamento é isso aí, o casamento é sacrificial, né? É um momento sacrificial. E eu tenho certeza que os irmãos teve esse momento sacrificial na vida, o amor sacrificial. Mas o casamento, irmãos, é uma aliança de duas portas. Uma porta de responsabilidade da esposa e outra porta de responsabilidade do esposo. Os filhos não têm responsabilidade. Os filhos desenvolvem responsabilidade dentro do lar. O esposo, ele não pode negligenciar a sua porta para que não deixe passar coisas para dentro do seu lar. A mesma coisa é a esposa. A esposa não pode negligenciar a sua porta. Tem que vigiar essa porta, tem que cuidar para que só passe coisas boas para a família. Mas no caso aqui de Jó, a pressão que essa mulher teve na vida, pela perda de todos os bens, pela perda dos filhos, e eram 10 filhos, né? 10 filhos, imagine, perder um filho já é uma dor terrível, imagine perder 10 filhos de uma vez. Então essa pressão fez com que essa mulher cedesse. E ela disse para o seu esposo, disse para Jó, ainda retens a tua fidelidade? Tu ainda continuas sendo fiel a esse teu Deus? Amaldiçoa ele e morra. E olha qual é a resposta de Jó, irmãos. Isso é maravilhoso aqui, né? Capítulo 2, versículo 9 a 10. Jó diz, assim como fala uma pessoa sem juízo, assim fala tu. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal? E em tudo isso, Jó não pecou por palavras. Amém? Não pecou por palavras. Quinto, Satanás atacou as amizades de Jó. No capítulo, nós vimos no capítulo 2, versículo 11, né? Alguns amigos de Jó vieram visitar. E os amigos de Jó transformaram a situação de Jó em um tribunal, onde eles eram juízes e Jó era a vítima. Os amigos de Jó seguiam uma teologia errada, uma teologia que ainda se vê por aí, que o crente não pode sofrer. Todo o sofrimento que o crente tem é causa de alguma coisa, algum pecado que ele cometeu. Essa teologia anda por aí ainda, irmão. Mas Jó, ele venceu o debate com seus amigos e manteve a sua integridade. Através dessa experiência de Jó, Jó aprendeu que o sofrimento, muitas vezes, irmãos e amigos, é um anjo de Deus que vem em nossas vidas para nos amadurecer, para nos ensinar, para nos disciplinar e para que, através dele, venhamos tirar lições preciosas. Jó, Deus faz 56 perguntas para Jó, lá no final do capítulo. E Jó diz assim, eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Sabe que uma das coisas que mais Deus se revela através de sofrimentos é um Deus poderoso e amoroso, amém? Um Deus misericordioso. Por isso que através dos nossos sofrimentos podemos ver todos esses atributos e qualidades de Deus. Quero falar do terceiro tipo de sofrimento. Eu estou adiantando aqui para
porque o horário já se esgotou, né? Terceiro tipo de solidão que eu gostaria de falar com os irmãos esta noite é a solidão da alma. A solidão da alma é produzida pela dor da separação. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, separados. Essa é a situação de todo homem que vem a esse mundo, separado de Deus. Mas quando Deus criou o homem, pôs no espírito dele o seu DNA. O DNA era a assinatura do Criador sobre a obra criada. Esse DNA era a presença de Deus na vida humana. Quando Adão pecou, essa presença ela foi removida do homem, ficando no lugar um vazio, uma lacuna. E todo homem que nasce com esse vazio, essa lacuna dentro de si. Essa lacuna, esse vazio, que os homens têm, através dos séculos, tentado preencher de várias formas. Tentou preencher com os prazeres desse mundo, não deu certo. Tentou preencher com as drogas, não deu certo. Com o alcoolismo, não deu certo. Com a música, não deu certo. Nada que o homem usou conseguiu preencher esse vazio. E o vazio cada vez mais aumentando de maneira progressiva. Esse vazio, só quem pode preencher, esse vazio da alma humana, só quem pode preencher é Jesus. Amém? Só Jesus que pode preencher. O vazio da alma humana, a solidão da alma, leva uma busca por diversos caminhos, diversos lugares. Talvez você que esteja aqui essa noite, que não tem uma experiência com Deus, você está aqui porque você está buscando algo que ainda não sabe o que é. Algo que o faz se sentir incompleto na vida. Você sabe que está faltando uma peça dentro de você. E eu quero dizer que isso é real, isso é verdade. Essa peça está faltando mesmo. Essa peça que está faltando em sua vida, essa lacuna que está vazia, que está faltando é a presença de Deus. Mas, graças a Deus que você hoje veio no lugar certo. A sua busca pode terminar aqui nessa noite. Basta você aceitar o convite de Deus. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Essa porta que se fala é a porta do coração. E a porta do coração ela só tem fechadura por dentro. Só você pode abrir. Se você abrir a porta do seu coração, Deus preencherá esse vazio que tem a tua alma. E Ele fará em ti morada. E você será uma nova criatura no Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você possa não sair daqui sem fazer exatamente essa decisão. O último tipo de solidão que eu gostaria de falar é a solidão do Salvador. Jesus sentiu solidão, irmãos, para que eu e você fôssemos libertos dela. Amém? Fôssemos libertos. Isaías capítulo 53 diz que Jesus foi o mais desprezado entre os homens. Um homem de dores. Um homem de quem as pessoas desviavam de si o rosto. Ou seja, Jesus, primeiramente, ele foi desprezado pelo mundo. Há 700 anos do acontecimento, Isaías dizia que ele seria desprezado. Segundo, Jesus ele foi desprezado pelo seu povo. João capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus foi rejeitado pelo seu povo. Terceiro, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Marcos 14:50 diz, que no momento que Jesus foi preso, todos os discípulos deixaram e fugiram. Há uma semana atrás, antes do fato, Pedro tinha prometido que pelo Senhor ele daria a sua vida. Os outros discípulos também disseram a mesma coisa. Por ti eu darei a minha vida, Senhor. Mas quando foi na hora do vamos ver, irmãos, todos deram no pé e deixaram Jesus sozinho, abandonaram o mestre. Muitas vezes nós somos assim, irmãos. Nós estamos prometendo muita coisa para Deus e cumprindo muito pouco daquilo que prometemos. Alguém já disse que o dia da mentira para o crente é dia 31 de dezembro, né? No mundo é 1º de abril, mas para o crente é 31 de dezembro. Eu nunca vi os crentes prometer tanta coisa como 31 de dezembro. Promete, mas no ano seguinte continua da mesma forma, continua no mesmo caminho, continua fazendo a mesma coisa. Irmãos, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Que ele não seja, de modo algum, abandonado por cada um de nós. Amém? E, por último, Jesus foi desamparado pelo Pai. E esse texto eu gostaria de ler. Mateus 27:46, diz
que Jesus foi abandonado pelo Pai. Irmãos, eu quero dizer que não foi fácil Jesus morrer na cruz. Não foi fácil para Deus ver o seu próprio filho na cruz do Calvário morrendo. Mas Deus aceitou essa condição por amor a mim e a você. Amém? Por amor a mim e a você, Deus aceitou essa condição. E quando Jesus exclamou na cruz, né? Versículo 27, Mateus 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus, por que me desamparaste? Esse momento foi o único momento no universo em que Pai se separou do Filho. E em toda a eternidade, até a criação do mundo, o Pai, Deus Pai, nunca tinha se separado de Deus Filho. Mas o único momento na história que Deus se separou do Filho foi por amor a mim e a você. Amém? Então, que você possa reconhecer esse amor essa noite. Deus virou as costas. Jesus ficou sozinho na cruz do Calvário. Ele passou por tudo que tinha que passar, sozinho, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Eu não sei qual é a situação de cada um aqui nessa noite. Eu não sei se você passa pela solidão do companheirismo. Eu não sei se você passa pela solidão do sofrimento. Eu sei que alguns aqui que não têm uma experiência com Deus passam pela solidão da alma, a solidão da separação de Deus. Eu quero dizer para os irmãos e amigos que Deus está dando uma oportunidade esta noite para você resolver essa situação. Não deixa passar essa oportunidade, porque talvez seja a última da sua vida. Então que Deus possa fazer uma obra poderosa na vida de cada um.